Olá, pessoal! Nós vamos estudar ainda dentro do filo Chordata, agora os agnatas. Quem são os agnatas? São aqueles animais que têm crânio, por isso são considerados craniatas, porém não têm mandíbula, então são considerados agnatas. Então, imagine um animal sem essa parte aqui de baixo, que é a mandíbula. Então a boca, né, é como se tivesse ali essa parte de baixo pendurada com os seus dentes. Eles surgiram há 560 milhões de anos atrás, então são agnatas sem mandíbula, e podemos encontrar também uma boca de formato circular, que são os ciclostomatas. Então aqui na figura você observa um animal com a boca circular, cheio de dente, né, feito de quitina. Então aqui você vê, né, que o animal ele tem a boca, mas não tem essa parte aqui de baixo, que é a mandíbula. Aí temos algumas classes. Tem a classe Myxine, possui crânio sem mandíbula, não tem coluna vertebral, então também são invertebrados. Lembra que a gente estudou, né, um grupo anterior? Nós temos ali dentro do cordato ainda, né, os anfioxos e as ascídeas, que também eram invertebrados. E essa classe aqui, a Myxine, também é invertebrado. Então é um cordato invertebrado. Eles possuem notocorda na fase adulta para fazer ali a sustentação, já que eles não têm, né, vértebras. Então são animais que ainda possuem notocorda mesmo na fase adulta. São marinhos, carnívoros, podem chegar a 1 metro de comprimento, têm uma boca reduzida, já que não tem ali, né, a mandíbula para dar uma certa sustentação na hora de comer, né, de se alimentar. Seus dentes são de queratina. Possuem brânquias ligadas a uma musculatura bem desenvolvida que permite ali o bombeamento de água para melhor capturar o alimento e oxigenar assim as brânquias, né? Porque conforme a água vai passando pelas brânquias, o oxigênio da água vai sendo capturado e vai assim oxigenando ali, né, os tecidos do animal. Aí aqui nós temos um exemplo, né, desses animais. Não sei se vocês já ouviram falar. Temos aí, né, o peixe-bruxa ou a feiticeira. Então é esse animal que está aqui na figura, tá? Então aqui, ó, a feiticeira, ele tem aqui na extensão do corpo dele todinho essas glândulas aqui de muco, e produzem um muco aqui, ó, bem, né, denso, né, que ajuda justamente a capturar o alimento, porque o alimento fica preso aqui nesse muco, e também ajuda ele, né, a impedir que ele seja predado, porque imagine algum outro animal abocanhando, né, um peixe-bruxa e se deparando com essa quantidade enorme aqui de muco, né, então ele vai ficar sufocado, engasgado e não vai conseguir se alimentar. Então aí o peixe-bruxa consegue fugir, né? Aí aqui tem uma fotografia da parte da cabeça que você vê, né? É até feio, meio assustador, né? A boca do bicho, porque fica com essa parte aqui de baixo, por não ter uma mandíbula, fica pendurado ali com os dentes à mostra, né? Então é meio assustador. Temos também a classe dos Cephalaspidimorphi. Primeiro cordado vertebrado, então a partir daí já começam os vertebrados, tá? Por quê? Porque possui coluna vertebral, né? Só que nesse caso aí, a coluna vertebral deles é feita por uma cartilagem muito fraquinha, né? E ela não dá sustentação suficiente para o corpo do animal. Então esses animais ainda assim mantêm a notocorda na fase adulta para dar uma sustentação melhor no corpo. Então olha só, eles já são vertebrados porque possuem coluna vertebral. A coluna vertebral deles, feita de cartilagem, então ela é muito fraca, não sustenta o corpo de forma eficaz. Então eles mantêm a notocorda na fase adulta para dar uma sustentabilidade maior ao corpo deles. São animais que chegam até 1 metro de comprimento,
São animais chamados de diádromos, por quê? Porque quando jovens eles ficam em ambiente de água doce e quando adultos eles procuram ambientes marinhos. Então eles, né, conseguem ficar nos dois ambientes. Jovenzinhos eles ficam na água doce e adultos na água do oceano, né, ou do mar, ambiente marinho. São ectoparasitas, ou seja, parasitas externos. Parasitas externos de quem? De peixes, de baleias, de golfinhos. Eles possuem vários dentes, assim, né, como a feiticeira, e uma língua raspadora. Olha só a foto. Então aqui você vê a boca do animal, né, que também não tem a mandíbula. Possui uns dentes aqui, né, bem fortes, bem firmes, e a língua aqui, ó, raspadora. Eles grudam na pele do animal ao qual eles vão parasitar, como eu falei, pode ser um peixe, um golfinho, uma baleia, e por causa desses dentes e uma língua raspadora, eles fazem um machucado ali no animal e vão ali sugando, né, se alimentando do sangue do animal, enfraquecendo, né, esses animais, provocando ali uma anemia muito forte. E isso pode provocar até prejuízo na pesca, porque os animais, né, os peixes podem ficar fracos demais, acabar morrendo e isso ter um prejuízo ali, né, no comércio, já que em alguns lugares, né, os pescadores ali dependem disso como fonte de renda. São animais que fazem respiração do tipo branquial, porque são aquáticos, e o representante que nós temos aí são as lampreias. Agora falando um pouquinho sobre os peixes cartilaginosos. Já são um grupo mais evoluídos do que os anteriores, porque agora eles possuem mandíbula. Então isso já é considerado uma evolução. Então isso ajuda até a caçar melhor, a alimentar melhor, né? Ocupar nichos, né, ecológicos maiores, porque já tem ali a mandíbula que dá uma certa sustentação na hora de capturar o alimento, ok? Por isso eles são mais evoluídos que os grupos anteriores. Podem ser encontrados em ambientes marinhos ou de água doce, né? Então você pode encontrar peixes cartilaginosos nesses dois ambientes. Se locomovem por nadadeiras, e são várias nadadeiras distribuídas pelo corpo. E como representante aí principal, né, que nós temos dentro dessa classe, desse peixe cartilaginoso, são os tubarões, as arraias e as quimeras. Então estão aí dentro, né, dos condrictes. São chamados também de gnatostômios, porque são vertebrados que possuem mandíbula. E como é que surgiu a mandíbula desses animais? Por modificações das suas fendas branquiais. Então aqui temos as fendas branquiais e essa última aqui próxima à boca, ela foi se prolongando, aumentando o seu tamanho até formar ali uma mandíbula. Então isso, como eu já falei, né, ele ganha uma nova ocupação nos nichos ecológicos, mudando a sua dieta, auxilia no ataque e na defesa do animal. Então ter mandíbula é uma vantagem, né, ecológica muito boa. Aí a classe aí, né, dos condrictes, nós temos os holocéfalos, que são aqueles animais que habitam as profundezas oceânicas, abaixo de 80 metros de profundidade. Então, nesses lugares, a luz, né, a luminosidade não chega com facilidade. Por quê? Porque tem uma camada de água muito densa, muito extensa acima. 80 metros, né, coisa beça. Então, eles possuem uns olhos bem desenvolvidos para conseguir, né, enxergar um pouco melhor e assim conseguir caçar. São animais que chegam também a 1 metro de comprimento e os representantes aí dos holocéfalos são as quimeras. Para quem nunca viu uma quimera, aqui é a foto dela, tá? Então são peixes cartilaginosos que vivem a 80 metros de profundidade nos oceanos, têm um olho bem desenvolvido para conseguir enxergar nesses locais que a luminosidade chega pouca ou quase nenhuma. E temos os elasmobrânquios, que são os tubarões e as arraias, né?
Então tem muita gente que tem medo de tubarão e não é para tanto, né? É um animal realmente assustador, principalmente esse aí, né, do desenho Nemo, que chega assim pro Nemo e fala: "Oi", com essa boca cheia de dente, né? E bota dente nisso, porque os tubarões têm 3 fileiras de dente. Então é muito dente, meu amigo, para uma boca só, né? Mas assim, em 115 ataques por ano de tubarões, apenas 15 acabam em morte, né? Então, os tubarões, a presa principal deles, né, vamos supor, focas, e eles confundem, né, visualizando de baixo para cima, um surfista, por exemplo, numa prancha, então ele vê algo assim comprido, com 4 bracinhos ali nadando, ele vai achar o quê? Né? Vai achar que é uma foca ou algum outro animal que ele gosta de se alimentar. Então ele vai atacar. Só que o sangue do ser humano para o tubarão não tem um gosto muito bom. Então ele ataca, mas larga, né? Mas só que nisso que ele ataca com essa boca aí cheia de dente, o estrago, né, meu amigo, já foi feito. Países com mais ataque: Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Brasil. Principalmente ali na região nordeste, né, do Brasil. Então tem bastante ataque de tubarão. Os tubarões touro são os mais agressivos. Por quê? E são os mais agressivos do reino animalia todo. Porque esses animais, eles produzem uma grande quantidade de testosterona, que é um hormônio, né, masculino aí, no caso do ser humano. Mas a testosterona, ela em grande quantidade no sangue, faz com que o animal fique muito agressivo. E o tubarão-touro, ele é muito agressivo porque ele produz grande quantidade de testosterona. Aí aqui tem uma fotografia, né, do tubarão branco, que é o mais temido aí, né? Eu acho ele muito bonito. Esses animais conseguem chegar aí a 5, 8 metros, né, de comprimento. São animais bem grandes. Aí aqui tem o tubarão-baleia, né? Até tem uma semelhança mesmo com a baleia. Tem ali o tubarão-martelo e outros tubarões. Então tem de vários tamanhos e formatos, né? Tem tubarões pequenininhos, tem tubarões grandões, né, que pode chegar a 8 metros, 5 metros de comprimento e assim vai, né? Então tem de vários tamanhos, várias colorações, tem até aqui uns pintadinhos, né? Tem morfologia da cabeça também diferente, tá? Temos também desse grupo, né, os representantes, as raias. Também são bem bonitas, tem pequenininhas, tem grandonas, tem de várias tonalidades, né? Ah, essa aqui de bolinha, né? Muito bonitinha, preta com bolinha branca, achei linda. E elas também proporcionam um certo perigo, porque até são animais relativamente, vamos dizer, mansos. Mas se você, por exemplo, está ali andando no mar, né, na água, e de repente pisa no animal desse, ou ele se sente ameaçado, ele tem um ferrão aqui na ponta da cauda que pode, né, perfurar a pele e causar ali um certo estrago, né, uma ferida e infecção e assim por diante, tá? Então ele tá ali, né, sendo ameaçado, ou você pisou acidentalmente, ele vai se defender e esse ferrão aqui na cauda serve para isso. Quais são as características, né, dos cartilaginosos, peixes cartilaginosos? Possui um esqueleto cartilaginoso, né? Então daí, né, a classificação. E eles possuem nadadeiras que também podem ser chamadas de barbatanas. Existem várias distribuídas pelo corpo. Então aqui tem uma fotografia, né, esquemática de um tubarão, onde o corpo dele é separado por fragmentado, vamos dizer assim, né, por cabeça, tronco e cauda, tá? Aí aqui na cabeça você tem o focinho, o nariz, né, a narina, o olho, a boca ventral, ou seja, projetada para frente, e as aberturas aqui das brânquias. Aí aqui no tronco
tem aqui as nadadeiras, né, ou barbatanas, peitoral e dorsal. Aqui na parte da cauda vai ter, entre o tronco e a cauda, tem aqui a barbatana pélvica, que no caso dos machos vai ter ali o órgão copulador, que é o clasper. Tem a barbatana anal, tem a segunda barbatana dorsal e tem ali, né, a nadadeira ou barbatana caudal. Então são várias nadadeiras distribuídas ali pelo corpo, tá? Eu preciso saber o nome delas. Já caiu em questão de prova perguntando, tá? Então, peitoral, dorsal, pélvica, anal, caudal e segunda dorsal, ok? A boca é ventral, como eu falei, né, projetada para frente, e as escamas são do tipo placoides. Aí aqui eu coloquei várias figuras de vários tipos de escamas, né, as principais que nós encontramos aí nos peixes, tanto ósseo como cartilaginoso. E no caso do cartilaginoso, que no caso aqui no exemplo do tubarão, né, são do tipo placoides, que é essa daqui, ó. Porque ela é desse formato para facilitar o nado do animal, já que proporciona pouco ou nenhum atrito com a água. Então eles conseguem nadar até de forma rápida, né? Porque a água passa ali pelas escamas, não tem atrito nenhum, como se estivesse deslizando, né, pelas escamas. Isso facilita o nado e a rapidez também no nado. Com exceção das quimeras, que não possuem escamas. A respiração deles é do tipo branquial e o coração é bicavitário, ou seja, tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Então é um coração bem simples, né? Só tem um átrio e um ventrículo. E o tipo de circulação desses animais, se eu perguntar assim, qual é o tipo de circulação dos peixes cartilaginosos, como exemplo tubarão? Então é uma circulação simples, completa e fechada. Simples porque o sangue só passa uma vez pelo coração. Completa porque não tem mistura de sangue venoso com arterial, só passa ali sangue venoso. E é fechada porque o sangue não sai dos vasos sanguíneos, está sempre dentro dos vasos sanguíneos. E como é que é feita a oxigenação dos tecidos e do sangue? Através da água. Então a água entra pela boca do animal, e a água, né, é rica em oxigênio, não é à toa que é H2O, né? Então ela é rica em oxigênio, entra aqui pela boca do animal e ela sai aqui, ó, pelas brânquias, né, por essas fendas aqui que também são conhecidas como guelras. Então a água entra pela boca e sai pelas guelras, mas nesse momento, quando ela está passando por aqui, pelas brânquias, o oxigênio da água é dissociado, capturado, entra então nos vasos sanguíneos e oxigena ali o sangue e os tecidos. Aí você vê aqui embaixo o coração, né? Ele só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, que vai bombear então esse sangue oxigenado, levando o oxigênio para todo o corpo do animal. Não sei se você já ouviu, né, aquele fato, né, de que o tubarão ele consegue sentir cheiro de sangue a quilômetros de distância. Isso é mito ou é verdade? É verdade, tá? Então, esses animais possuem um olfato muito desenvolvido, bem desenvolvido mesmo. Eles conseguem sentir o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Então, uma gotinha de sangue numa piscina, né, olímpica, ele já consegue sentir o cheiro a quilômetros de distância, tá? E eles possuem também aqui, ó, tem o focinho, o nariz, né, a narina aqui, o olho e a boca ventral. Tá vendo essas pintinhas aqui, essas bolinhas ao redor do focinho do animal? Então essas bolinhas aqui são as ampolas de Lorenzini, que elas servem para fazer a captação de estímulos elétricos na água. Então se tiver algum animal, alguma coisa se debatendo ali na água, vai movimentar a água
e ele vai conseguir receber esses estímulos do movimento da água, e o tubarão, que é um animal bem curioso, ele vai lá ver qual é. Tá? Então, não fique se debatendo muito na água se por acaso você se deparar com um tubarão. Né? É claro, né? Dependendo do tamanho do tubarão também, o estrago vai ser grande se você encontrar com ele. Né? Então, essas ampolas de Lorenzini, que são essas estruturazinhas aqui, né, ao redor do focinho, serve para fazer a captação dos estímulos elétricos, e a narina desses animais tem um olfato bem desenvolvido. O sistema digestório desses animais é completo. Eles vão possuir a boca e a cloaca. Eles não têm ânus, eles vão ter uma estrutura chamada cloaca, por onde vai ser eliminado ali os restos alimentares, né, as fezes. No caso, a excreção que vem dos rins, que é do tipo ureia, e também no caso onde vai ser feito, né, ali a cópula. Então aqui, ó, temos o cérebro e a medula nervosa. Aí aqui tem a boca ventral, a faringe, né, as fendas, né, da branquial, que fica aqui perto da faringe, o coração, que só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, tá? E aqui, ó, é o estômago do animal, e eles, dentro do seu intestino, possuem uma válvula em espiral que ajuda justamente a triturar o alimento e fazer uma maior absorção. E aquilo que não for absorvido vai sair aqui pela cloaca. Aí aqui nós temos o rim, com o canal de Rolf, que também se conecta aqui na cloaca, que vai eliminar a ureia. E no caso aqui, nessa figura, né, nós temos aqui vendo o ovário, porque é uma fêmea, né? Então aqui tem o ovário, e aqui tem o canal, que é o oviduto, que é por onde, né, aqui na cloaca vai acontecer a cópula, e o macho vai depositar ali os seus gametas, que vão se encontrar aqui com os gametas femininos, tá? Então, essa aqui é a estrutura interna do corpo de um tubarão. E como é que é feita a reprodução? Possuem sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação é interna, então acontece a cópula, onde o macho, né, com o seu órgão copulador, que é essa estrutura aqui que está destacada na figura, tá? Que é o clasper, que fica aqui na nadadeira pélvica, tá? Então essa estrutura aqui é o órgão copulador do tubarão. Então ele vai colocar os seus gametas no corpo da fêmea, por isso a fecundação interna. E podem ser, esse desenvolvimento, né, do embrião pode ser de três tipos. Podem ser ovíparos, então existem os que põem os ovos. Tem os ovovivíparos, que são os ovos dentro da mãe, e eles se alimentam do vitelo dentro do ovo. Aí aqui tem uma fotografia, né? Eles mataram aqui um tubarão, coitado, que era uma fêmea e estava toda ovada. Você vê aqui os ovos, né, dentro do corpo da mãe. E não tem passagem de nutrientes da mãe para o filhote. Os filhotes vão se alimentar do vitelo. E ainda acontece às vezes deles nascerem ali, né? E quando ela for eliminar os filhotes, mas antes disso o mais desenvolvido ali acaba se alimentando dos irmãozinhos que estão ali dentro, né? Tem também o tipo vivíparo, que é a troca de nutrientes da mãe com o filhote através de uma placenta. Então você vê aqui nessa figura ao lado, ó, a placenta e aqui o cordão, né, tipo cordão umbilical. Aí sim, a passagem de nutrientes da mãe para o filhote. Então existem esses três tipos: ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. E a gestação de um tubarão pode durar 2 anos. Então são animais que se reproduzem pouco, porque tem uma gestação prolongada, né, de 2 anos. É bastante tempo. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Não se assuste com a figura. Ele está só te dando um oi. Então ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida em relação a essa classe, né, dos peixes, né, cartilaginosos, é só me mandar uma mensagem. Até o próximo assunto, que será peixes ósseos. Até lá então. Tchau, tchau.